Pronto, pessoal. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a Revolução Russa de 1917. Nós trabalhamos no capítulo anterior, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, e vimos que a Rússia participou efetivamente da Primeira Guerra. Chegando em 1917, ela vai se retirar. Por que especificamente? Porque vai acontecer a Revolução dentro da Rússia, e isso vai levar o governo que assume o poder a retirar a Rússia do conflito. Mas isso nós vamos ver com muita calma aqui na exposição que vai ser colocada, tá bom? Qual a base teórica da Revolução Russa? Ela fundamenta-se nas ideias de Marx e de Engels, que definiram o fundamento básico para a estruturação de uma revolução de caráter socialista, que levaria os trabalhadores ao poder. Essa teoria de Marx e de Engels, ela vai fundamentar-se no processo de evolução da sociedade, que segundo eles, sairia de um modelo, que eu até nem coloquei aqui, mas seria um chamado comunismo primitivo, passaria para o modelo escravista, para o feudalismo, capitalismo, socialismo e por último chegaria ao comunismo, se é que isso vai ser possível ou não. Mas não vamos discutir essas questões filosóficas agora. Qual era o contexto da Rússia no início do século XX? Como era essa Rússia do século XX, o Império Russo? Monarquia de caráter divino, né? De direito divino, governo absolutista, centralizado nas mãos do czar, apoiado por uma nobreza e pela Igreja Ortodoxa Russa, tá? Amálgama populacional, isso quer dizer o quê? Uma mistura de povos que formavam essa população do Império Russo e uma economia essencialmente agrária. Então isso colocava a Rússia num contexto de um relativo atraso no que diz respeito às outras grandes nações do mesmo período no início do século XX, principalmente as nações europeias, que já começavam a despontar no universo de industrialização. E o czar, o Alexandre III, ele percebe isso. Era preciso fazer algumas modificações na estrutura da esfera econômica russa, principalmente, para diminuir essas tensões, tentar diminuir essas tensões. E é isso que ele vai fazer. Ele vai provocar um surto de industrialização no início do século XX, logo por volta de 1903, 1904, ele já tenta colocar em prática essa tentativa de industrialização, que de certa forma foi implantada, mas não deu para atender e nem minimizar de uma forma efetiva as tensões que já aconteciam na Rússia dentro desse contexto. Nicolau II, seu sucessor, né, continua pegando esse mesmo contexto de questionamentos, de crise econômica muito forte dentro da Rússia e política também, e vai, por incrível que pareça, infelizmente, inserir o Império da Rússia em um conflito contra o Japão, a famosa Guerra Russo-Japonesa, que por volta de 1904 e 1905, leva a Rússia a sofrer várias derrotas dentro desse conflito, né, com o Japão. E essas derrotas ocorridas nesse período aí, por volta de 1904 e 1905, vão fazer com que a população russa fique mais insatisfeita, tá? E isso vai levar a um conjunto de reivindicações, e um dos mais trabalhados dentro do contexto da Revolução foi o Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, que foi nada mais do que um conjunto de pessoas, trabalhadores, né, camponeses, e que se dirigem até a praça, tá, central na Rússia para fazer as suas reclamações, a praça do governo, para reivindicar ao czar algumas alterações na política econômica e política social na Rússia. E isso vai desencadear uma reação do czar que autoriza que o exército atirasse nas pessoas que estavam participando daquela manifestação. Esse movimento ficou conhecido como Domingo Sangrento, em 1905, e que vai marcar, né, de forma efetiva esse conjunto de questionamentos à estrutura política e social da Rússia nesse contexto. Logo após esse movimento, vai acontecer a formação de uma série de organizações de caráter político, entre elas uma muito importante, que foi o Partido Operário Social Democrata Russo, que está aqui colocado, o POSDR. Esse partido, ele tinha como característica fundamental a oposição direta ao modelo que estava em vigor, que ainda era um modelo absolutista, né, dominado pelo czar, e vai trazer para o contexto da Revolução Russa
a introdução, digamos assim, de alguns grupos organizados que vão se fundamentar, basicamente, nessas esferas. Os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques representavam o que nós chamamos de maioria, era composto, em sua grande maioria, por trabalhadores, camponeses, tá? E alguns pequenos burgueses, né? Pequenos burgueses. Os mencheviques, diferente dos bolcheviques, na verdade, representavam uma minoria e caracterizavam-se principalmente por uma burguesia que começava a se fortalecer na Rússia, tá? E que automaticamente tinha outros interesses. Nesse mesmo contexto, forma-se também o chamado Partido Constitucional, que pelo próprio nome que se diz, Partido Constitucional, era formado por uma elite que já começava a desagregar dessa estrutura da nobreza aqui e que defendiam a limitação dos poderes do czar através de uma constituição. Então observem que esse grupo constitucional, ele não queria efetivamente uma ruptura drástica, ele queria a continuidade da estrutura ainda comandada pelo czar, mas não mais de uma forma absolutista, mas sim algo constitucional, que pudesse limitar os poderes do czar, tá? Em 1906, Nicolau II, né, convoca a Duma. E o que é a Duma? A Duma, vamos entender da seguinte forma, que a Duma está para a Rússia daquela época como o Congresso está para a nossa realidade. Então, existia um conjunto de pessoas que representavam determinados interesses dentro da política russa, e essa Duma era quem, na verdade, dava uma sustentação política ao czar que estava nesse momento, ok? Nesse contexto, vai haver a formação de um governo de maioria liberal, certo? Maioria liberal que vai, digamos assim, caminhar para o processo de ruptura e de retirada do czar Nicolau II, que foi o último czar da Rússia. Vai haver a deposição de Nicolau II, tá? Já havia toda uma conspiração, digamos assim, para a saída do czar, mas apenas seria afastado, ficaria sem poder político, mas continuaria vivendo na Rússia normalmente, e um governo com essa característica liberal estaria assumindo o poder. Quando eu falo em característica liberal, é bom salientar que um governo com característica liberal, ele tende a ter uma estrutura de característica capitalista e burguesa, tá? Isso aí é uma questão que é fundamental para a gente poder entender. Forma-se então um governo provisório, tranquilo até aí, que teria digamos assim, o papel de desempenhar uma transição entre o final desse modelo absolutista, que foi liderado pelo czar, e implantar esse modelo com características capitalistas, né, que seria colocado em vigor a partir desse momento. Vai anistiar presos políticos, tá, que foram, digamos assim, descontentes durante o período do czar, do governo do czar. Vai estabelecer uma liberdade de imprensa que não havia no Império da Rússia naquele contexto, a redução da jornada de trabalho, já que nós colocamos aqui que havia uma insatisfação muito grande por parte dos trabalhadores, eleição para uma assembleia, que esta assembleia teria o papel de elaborar uma constituição para a Rússia a partir desse contexto, e logo em seguida, digamos assim, vai surgir, né, com o retorno de uma figura que vai ter um papel fundamental no processo da Revolução Bolchevique, né, que é a figura de um cidadão chamado Lenin. Né? Lenin vai retornar, ele estava exilado, teve que ir embora da Rússia quando a Rússia ainda estava sob o domínio do czar, e ele retorna e vai divulgar, nesse contexto aqui, já existia um governo com característica liberal, já não era mais o czar que estava controlando as relações de poder. Ele vai divulgar as chamadas teses de Abril, e essas teses de Abril vão se transformar, digamos assim, na esfera principal, no discurso dos bolcheviques, que eram liderados por Lenin. Nas teses de Abril está inserido, né, dentro desse contexto, a frase mais famosa do quadro da Revolução, que é a ideia de que o povo precisava de quê? De pão, de paz e de terra. Pão, pela situação de miséria que a população vivia naquele contexto, de paz, que seria
a saída da Primeira Guerra Mundial, e de terra, porque o Império da Rússia concentrava a terra nas mãos da nobreza, que era a classe dominante durante o governo dos czares, e da Igreja Ortodoxa. Ok? A partir desse contexto, os bolcheviques vão radicalizar. Antes tem um detalhe que eu não posso deixar de colocar para vocês. Ainda nessa fase aqui de um governo liberal, que foi uma tentativa de se fazer uma transição entre o governo do czar e um novo governo com características mais liberais. Houve uma tentativa da chamada contra-revolução, porque essa revolução que levou esse governo liberal até o poder, ela, digamos assim, aconteceu, já que a Revolução Russa aconteceu em dois momentos, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro, ela leva esse governo, que seria um governo de transição liberal, até o poder. Houve nesse contexto uma tentativa de contra-revolução para trazer de volta o czar ao poder. O plano vai ser descoberto e aí os bolcheviques, liderados por Lenin, vão radicalizar o processo revolucionário e em outubro de 1917 eles tomam o poder de forma efetiva. Quando os bolcheviques assumem o poder, liderados por Lenin, eles vão tomar algumas medidas logo de cara, de forma bem efetiva, que foi determinar a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que foi, claro, pela proposta das teses de Abril, desapropriou terras da igreja, da nobreza e da burguesia, que também faziam parte do que era colocado nas teses de Abril, estatizou a economia. Para quem ainda não tem essa noção, estatizar significa tornar do Estado. Então, tudo que era parte de uma estrutura, de uma esfera privada, na Rússia, naquele contexto, vai ser estatizado, vai se tornar do Estado. Principalmente os chamados setores estratégicos, que nós vamos colocar daqui a pouco. Organizou o Exército Vermelho que foi fundamental para fazer a questão, digamos assim, da ruptura definitiva contra o governo liberal que estava instaurado até antes dos bolcheviques assumirem o poder, e vai também adotar um regime de partido único. Quero chamar a atenção para esse aspecto aqui, partido único. Por quê? Porque a ideia implantada de um partido único retirou do governo bolchevique a possibilidade de ter uma oposição. E isso, nós não vamos discutir isso agora, infelizmente, mas esse pode ser um dos aspectos que desencadearam a médio e longo prazo a decadência do modelo implantado pela Revolução Russa de 1917, já que o modelo de partido único não permitia a existência de uma oposição. E isso é algo que nos parece ser muito grave, a não existência de uma possibilidade democrática. Instaurou uma ditadura do proletariado, certo? O que é uma ditadura do proletariado? Significa que a partir desse momento, os bolcheviques, que representavam, como eu falei anteriormente, a maioria, os trabalhadores, tanto da esfera das cidades urbanas como também os camponeses, assumem o poder. Detalhe interessante que, ao falar sobre os bolcheviques, naquele processo inicial de formação dessa organização dos trabalhadores, eu não posso deixar de destacar o papel dos chamados sovietes. O que eram os sovietes? Organizações de trabalhadores que estavam ligadas diretamente à estrutura bolchevique e que foram fundamentais nessa questão da tomada de poder na Rússia de 1917. Então, houve também a execução da família real como um processo de radicalização da Revolução, a implantação da NEP, nova política econômica, que permitia que, mesmo sendo a Rússia, naquele momento agora, já um país socialista, que fosse implantada pequenas empresas capitalistas, de caráter privado, especificamente de caráter privado, que poderiam, inclusive, estabelecer relações comerciais com países capitalistas sem nenhum problema. Desde que setores estratégicos da economia, como energia elétrica, transporte, e comunicação, estariam sob o controle do Estado. Tá? Então isso é um detalhe muito importante e que sempre cai em prova, seja em concurso público ou no próprio Enem, esse aspecto é fundamental.
1922, a criação da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a anexação da Ucrânia logo de cara, né? Aquele amálgama populacional que eu coloquei para vocês, ele vai se expandir ainda mais. A União Soviética ela vai abarcar outros povos e agregar essa estrutura conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí você vai entender que a Rússia passa a ser uma das repúblicas que formavam a antiga União Soviética. Tá? Em 1924, vai ocorrer a morte de Lenin. E aí o que foi que aconteceu? Foi assassinado? Não. Foi um processo de morte natural, mas que deixou um espaço, né, um cargo de secretário-geral do Partido Comunista, que era o partido único que eu coloquei para vocês. Esse cargo vai ficar em aberto e logo de cara, dois nomes, né, muito fortes vão surgir dentro dessa estrutura, que foi a disputa entre Trotsky, que era parte dessa estrutura conduzida por Lenin, dentro do Partido Comunista também, e foi efetivo no processo revolucionário como comandante do Exército Vermelho, e do outro lado, o Stalin, uma figura relativamente apática dentro do contexto da Revolução, mas que, após a morte de Lenin, conseguiu articular e, inclusive, eliminar muitos líderes do Partido Comunista, eliminar mesmo, eu estou falando em execução, né, em mandar matar, executar vários companheiros do partido, e vai, inclusive, colocar o Trotsky no exílio e, posteriormente, manda executá-lo, ele que já encontrava-se fora do país, certo? Dentro desse contexto, em 1924, Stalin assume o poder e vai governar a União Soviética até 1953, quando ele veio a falecer, ok? Então, tem alguns aspectos que eu quero chamar a atenção de vocês para a questão de prova, tá? Que é muito importante. Entendimento sobre bolcheviques e mencheviques, como eu coloquei para vocês aqui, bolcheviques, a maioria, os mencheviques, a minoria. Partido Constitucional, partido de caráter liberal, que visava a manutenção da estrutura de poder com uma Constituição para limitar os direitos do czar. É importante. Domingo Sangrento, como um fato, né, que marca o início, né, de forma efetiva do descontentamento da população para com o regime czarista. Além desse aspecto, as teses de abril, que eu coloquei para vocês aqui também, quando Lenin vai retornar do exílio, ainda sob um governo provisório de caráter liberal, ele vai implementar as chamadas teses de abril. E também, dentro desse contexto, chamar a atenção de vocês para um outro aspecto importante, que é a NEP, a formação da União Soviética e, posteriormente, essa tomada de poder de Stalin em 1924. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da exposição. Se gostaram, deixa o seu like e se inscreve no canal, que aí nos ajuda muito. Teremos muitas outras dicas para vocês durante esse período. Não só de história, mas de outras disciplinas também. Valeu? Forte abraço!